Olá pessoal, professor Ricardo de volta para mais uma aulinha de física. Bom, na primeira aula vimos movimentos retilíneos. Agora continuaremos com essa matéria, mas agora que você já praticou bastante, você já podemos fazer questões um pouquinho mais complicadas. Então, primeira coisa, vamos começar com uma questãozinha e vamos revisar o nosso conteúdo. Vamos lá? Pois bem, nessa questão ele diz assim: no movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é... Aí ele dá várias opções de proporções. Poxa, calma. Antes de analisar as opções, vamos relembrar do nosso movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente viu na primeira aula. Vamos lá? Pois bem, então, primeira coisa, revisando essa parte do MOVE, movimento uniformemente variado. E aí você fala, mas Ricardo, cadê o retilíneo? Poxa, o retilíneo só quer dizer linha reta. Quando eu coloco movimento uniformemente variado, eu estou fazendo algo mais geral. Tanto valem os movimentos com curva quanto os linha reta. Nenhum problema. Vamos lá. Então, quando eu falo de movimento uniformemente variado, nós temos a aceleração. Vamos lembrar. A aceleração é diferente de zero, o que significa que nós teremos variação de velocidade. E essa variação de velocidade pode ser calculada por várias formulazinhas. Na primeira aula, eu coloquei as fórmulas numa ordem aleatória e eu te dei um macete para você saber quando você usava cada fórmula. Bom, agora eu quero fazer um pouquinho diferente. Podemos agrupar as fórmulas da seguinte maneira. Eu posso colocar assim: V é igual a V0 mais AT, e aí eu tenho uma formulazinha que calcula velocidade. E eu tenho V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S. Bom, essas são as duas fórmulas que calculam velocidade. Uma outra forma de fazer você lembrar das fórmulas é só você pensar assim, ó. Tem dois jeitos, duas maneiras de calcular velocidade no movimento uniformemente variado. A primeira maneira usa o tempo. Então, se a questão der o tempo, você calcula a velocidade por essa fórmula. A segunda opção calcula a velocidade em função da distância. Então, se ele der a distância, você calcula a velocidade usando essa formulazinha aí. Só para a gente diferenciar. E por último, a nossa outra equação que conhecemos é sentado, sozinho, vendo televisão até 2h30, onde eu tenho aqui a equação que vai misturar posição e tempo, como nós já sabemos. Bom, precisamos escolher uma dessas formulazinhas para analisar essa questão. Bom, se a gente voltar nas opções, vamos analisar a opção com calma. Antes eu não li as opções. Agora vamos ver com tranquilidade o que ele quer. Vamos lá? Pois bem, quando você olha para a letra A, de cara ele fala... ele diz que a velocidade inicial é nula e ele fala que a distância é diretamente proporcional ao tempo do percurso. Então ele quer saber a relação entre distância e tempo. Na letra B, o tempo de novo. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Tempo, poxa, ele quer uma relação entre distância e tempo. Então vamos lá nas nossas formulazinhas para a gente escolher a fórmula correta. Pois bem, voltando aqui, eu tenho três formulazinhas. A única que relaciona distância e tempo é a nossa última formulazinha. Essa aqui não mexe com distância, essa não tem tempo, só serve essa daqui. Bom, se eu partir dessa formulazinha, então, eu vou escrever ela de maneira um pouquinho diferente, para adaptar ela para o enunciado da questão. Primeiro, ele fala de distância percorrida. Distância percorrida é ΔS. A gente pode encontrar esse ΔS assim. Se eu passar o S0 para cá subtraindo, eu encontro ΔS, que é a distância percorrida, S menos S0, que é igual a... Bom, a velocidade inicial, ele falou na questão que é nula. Se ela é nula, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E aí eu termino com AT ao quadrado sobre 2. Tá aqui. Essa é a nossa formulazinha que vai relacionar a distância percorrida e o tempo, no caso.
Bom, agora nós podemos analisar cada opção e ver qual que bate com a nossa formulazinha. Pois bem, vamos lá? Na letra A ele diz, a distância é diretamente proporcional ao tempo. Bom, isso é falso, afinal de contas, nós vimos ali que a distância é proporcional ao tempo ao quadrado, e não ao tempo simplesmente. Letra B, é inversamente proporcional ao tempo? De maneira nenhuma. Vimos que na nossa formulazinha, a distância ela é diretamente proporcional ao tempo, e não inversamente proporcional. E nem é ao tempo ao quadrado. Então, não pode ser a nossa resposta. E aí, letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso. Opa, encontrei a nossa resposta. É o que nossa formulazinha diz. Na letra E ele fala inversamente, na letra D ele fala inversamente, o que está errado. E na letra E ele fala diretamente proporcional à velocidade. Bom, como a gente pode ver, vamos ao quadro. Como a gente pode ver, a distância é diretamente proporcional ao tempo ao quadrado. Então, a nossa resposta é a letra C. Essa é a nossa respostinha. Bom, tudo bem nessa primeira? Vamos a uma segunda. Vamos lá? Pois bem, aqui eu tenho uma segunda questão, onde ele afirma o seguinte. As funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são... Ele dá as funções horárias. Onde o espaço S está em quilômetros e o tempo está em horas. Sabendo que os trens estão lado a lado, no instante t igual a 2 horas, quanto vale a diferença K1 e K2? Pois bem, aqui de cara você tem que pensar no seguinte. Olha para essa função. Essas funções horárias, elas são de que tipo de movimento? Elas não se parecem com nenhuma das nossas formulazinhas. Com o que elas se parecem? Vamos fazer uma revisãozinha antes? Vamos lá? Pois bem, quando você encontrou essa funçãozinha, você tinha que pensar no seguinte, ela não se encaixa com nenhuma das nossas fórmulas, então não pode ser nada disso, não pode ser movimento uniformemente variado. Além do mais, no enunciado, ele não fala de mudança de velocidade. Então, de cara, estamos falando de um movimento uniforme. Pois bem, só para lembrar, no movimento uniforme a nossa aceleração é igual a zero, não há mudança de velocidade, por isso então ela é constante. E aí, vimos que a nossa única equação, a única formulazinha, era a fórmula da velocidade média. Sabemos que velocidade média era distância percorrida, ΔS, sobre o tempo. Bom, pois bem, antes de fazer qualquer coisa na questão, vamos abrir as formulazinhas. Vamos deixar claro de onde veio cada coisa. Vamos lá. Primeiro, essa daqui é a distância, ΔS. O delta quer dizer variação. Variação é o estado final de alguma coisa menos o estado inicial de alguma coisa. Então, nesse caso, eu tenho S, que é a posição final, menos S0, que é a posição inicial. E aqui embaixo eu tenho ΔT, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Pois bem, agora que eu tenho as formulazinhas já abertas, quando a gente fala de função horária, vamos colocar aqui para deixar claro, função horária, ou seja, uma função que depende do tempo. Horário, tempo. Poxa, então nesse caso, olha só, sempre que você vai escrever uma função horária, você precisa lembrar de colocar o tempo inicial igual a zero. Não é só isso. Vamos com calma. Se eu colocar esse tempo igual a zero, esse tempo vai ficar sozinho. E aí nós teremos o seguinte, velocidade é igual a S menos S0 sobre o tempo que ficou sozinho, o tempo final. Esse tempo está dividindo, passa para cá multiplicando, e aí eu encontro velocidade vezes o tempo, que é igual a S menos S0. O S0 está negativo, passa para o outro lado positivo. E nós terminaremos com... Bom, vamos reorganizar essa equação, vamos fazer ela maiorzinha. Nesse caso eu vou ficar com S, que é a final, já invertendo. Do outro lado eu vou ter o S0 positivo, S0 mais velocidade vezes o tempo. Está aqui. Essa é a função horária da posição no movimento uniforme. É essa formulazinha que ele está dando nessa questão.
Bom, ele deu uma função para cada um dos corpos. Então, nesse caso, olha só, nós podemos analisar essa questão escrevendo as funções e comparando as duas. Primeira coisa, eu vou apagar esse quadro. Enquanto eu apago, tenta fazer. Termina a questãozinha. Vamos lá? E aí? Feita? Vamos lá? Bom, primeira coisa, já que sabemos que essa é a função horária, vamos pegar as funções que ele deu na questão. Na questão ele diz que tem dois corpos. Um deles tem função S1, que é igual a K1, então vamos colocar K1 mais 40t, enquanto que a outra função é S2, posição 2, é igual a uma constante 2 mais 60t. São essas as funções que ele deu na questão. Bom, no enunciado ele diz o seguinte: esses dois corpos, esses dois veículos aí, os dois trens, eles estarão juntos, lado a lado, quando o tempo for igual a 2 horas. Poxa, se eles estarão lado a lado, quer dizer que a posição deles vai ser a mesma. Vai ter um trenzinho aqui, nós temos um trenzinho aqui e temos o trenzinho 2 aqui, lado a lado. Posso dizer que a posição deles é a mesma. Poxa, mas se eu puder escrever que a posição 1 é igual à posição 2, ou seja, eles estão no mesmo lugar, eu poderia igualar essas duas funções. E aí, poderíamos resolver a partir daí. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. Se a posição do corpo 1, do trenzinho 1, é igual à posição do 2, então K1 mais 40t, estou substituindo aqui em cima, é igual a K2 mais 60t. Então, prontinho. Bom, a questão pediu K1 menos K2. Então, nesse caso, eu vou passar o K2 para o lado de cá, ele vai passar subtraindo, e esse 40 que está positivo passa para lá, negativo. Nós terminaremos com K1 menos K2, que é igual a 60t mais menos, né? Falando mais, você viu? Então, ele estava positivo, passou negativo para cá, menos 40t. Eu ainda não substituí o tempo, você viu? Talvez você já tenha substituído. Nenhum problema. Vamos terminar a questão? Vai ficar assim: 1 menos K2, que é igual a 60 menos 40, e eu tenho 20 vezes o tempo. Bom, nessa questão ele deu o tempo é igual a 2 horas. Então, posso escrever que K1 menos K2 é igual a 20 vezes 2 horas. E aí, K1 menos K2 vai ser igual, aqui 2, vai ser igual a 40. Então, essa é a diferença. Você percebeu nessa questão que os Ks estão representando a posição inicial? Poxa, é uma constante qualquer. Então, nesse caso, 1 menos 40 de K2, 40, questãozinha feita. Letra B é a nossa resposta. E mais uma questão foi feita. Bom, nós já estudamos vetores, nós já estudamos movimento. Você está acompanhando na sua apostila? Está fazendo as questões? Vamos lá, cada aula, tenta fazer primeiro. Na hora que eu estiver apagando, tenta fazer você. Poxa, o principal objetivo aqui não é só você assistir passivamente, que eu vou fazer as questões. Não, tenta fazer, tenta dar opinião. Fala assim, ó, poxa, Ricardo, você poderia ter feito diferente, eu pensei diferente. Eu adoro ver isso. Adoro ver que pessoas pensam diferente e dão opiniões. Mande a sua opinião pra gente. Vai ser um prazer ver que na nossa aulinha você contribuiu com uma partezinha. Sua contribuição pode me ajudar com certeza. Pode me dar novas ideias. Dessa forma, nossas aulas vão ficar muito mais interessantes. Mas por hoje, nós ficamos por aqui. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.